Bem-vindos a mais uma live Milagres de Jesus. E na noite, na tarde ou na manhã de hoje, dependendo do horário que você assista, vamos falar então da mulher cananeia. Mateus 15, 21, por favor, abra sua Bíblia. Nós vamos usar a versão NVT, Nova Versão Transformadora. Amém? Mas se você tiver, seja qual for a sua Bíblia, não importa. É a palavra de Deus, é ela quem nos guia. É ela quem nos guia. Amém? Vamos lá. A mulher cananeia. Mateus 15, 21. Então, Jesus deixou a Galileia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava, veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: foi enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Olha, gente, essa história é uma história tão peculiar, não é? E eu vou te explicar com um pouquinho de embasamento histórico para que você conheça, né, a diferença do cananeu e do povo judeu e que você faça a sua comparação apenas como curiosidade. Mas o que vai valer aqui mesmo é o espírito da palavra. Amém? O que acontece é que os cananeus, eles são descritos na Bíblia como um povo idólatra, né? Um povo profano, ímpio. E a religião estava bem estabelecida na Palestina nesse tempo. E eles, inclusive, né, eles eram adoradores de Baal. Os eventos deles, os rituais deles, eles incluíam ali demonstrações de êxtase, né, profunda emoção, orações emotivas, prostitutas no templo, e eles personificavam, né, as forças da natureza como divindades. Isso aí eu tô te contando apenas para que você entenda o contexto, tá? A gente vai chegar lá. E por conta dessa crença deles, os seus valores eram invertidos e até mesmo promíscuos, chegando até em sacrifícios e rituais com crianças. Então, para você ver que os cananeus eram um povo completamente diferente do povo judeu e adverso, não é? Era um povo que não cria em absolutamente nada daquilo que nós cremos. E nesse tempo, então, no Messias, não é? Um povo idólatra, profano, ímpio, adorador de Baal. Seus cultos eram orações emotivas, prostitutas no templo, êxtase, faziam da força da natureza uma divindade, tinham promiscuidade nos seus rituais, até mesmo morte de crianças, né? Então, partindo desse princípio,
a gente observa aqui no versículo 26, quando Jesus diz, não é certo tirar a comida das crianças e jogar lá aos cachorros, que eu vou estar explicando mais profundamente a respeito disso, partindo desse princípio, não parece ser uma resposta tão grosseira. Mas vamos entender o contexto todo? Olha só que bacana. Primeiramente, a palavra de Deus no versículo 21 diz que ela estava suplicando, Senhor, filho de Davi. Ou seja, aqui ela já demonstra que ela reconhecia a descendência do Senhor Jesus. Quando a Bíblia fala filho de Davi, né, muitas pessoas falam, mas ele não era filho de José, né? Davi já havia morto e tantos anos se passaram. Aqui se trata da descendência do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele vem da descendência de Davi, não é? De Judá. Por isso chamado Leão de Judá. Amém? E ela diz, tenha misericórdia de mim. A minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Ou seja, ponto. Nesse momento, nós vemos que o tormento dessa filha não eram por questões psicológicas e muito menos psiquiátricas. Aqui era um demônio. Eu gostaria de ressaltar aqui que existem sim doenças psiquiátricas e psicológicas que necessitam de um cuidado médico e uma atenção toda especial. Mas nós não podemos esquecer que o nosso adversário, ele também existe. E ele se manifesta das mais diferentes formas. E uma das formas é manifestando no corpo de uma pessoa a ponto de atormentá-la terrivelmente, como diz a palavra de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado quando nós fazemos determinadas associações, não é? Por exemplo, muitas pessoas quando veem um determinado problema psiquiátrico, eu não sou psicóloga e eu não sou entendedora da área, mas eu sei que existe um adversário, existe um mal, que ele pode também se manifestar dessa forma. Não estou aqui dizendo que todas as doenças psiquiátricas e psicológicas vêm de um demônio, vêm de um espírito maligno, mas eu posso garantir a você que muitas delas, sim. Porque aqui na palavra de Deus está descrito que atormentava ela terrivelmente. No versículo 23, diz que Jesus não deu uma resposta para ela. Então os discípulos insistiram com ele, mande embora, ela não para de gritar atrás de nós. E Jesus então disse à mulher, fui enviado para apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Olha só que interessante, Jesus estava fazendo uma comparação, não é? Ele estava sendo nesse momento direto. Olha, eu não fui enviado para gente como você, né? Mais ou menos por aí. Depois o negócio piora ainda, né? Quando chama de cachorrinho. Eu não fui enviado para gente como você, idólatra. Vocês são amantes de idolatria, vocês têm rituais perversos. Os rituais de vocês assassinam crianças. Os rituais de vocês são promíscuos, não é? Vocês não creem em mim. Ele já foi duro desde um princípio com essa mulher. Mas no versículo 25, diz que ela aproximou-se e ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez. Ou seja, no versículo 21, diz que ela já suplicou. E aqui o texto usa a palavra implorou. Senhor, ajude-me. O Senhor Jesus, movido de misericórdia, quando nós pedimos ajuda a Ele, Ele é todo-poderoso e cheio de compaixão para nos ajudar. Mas Ele também prova o nosso coração. Jesus, ele quer saber se de fato nós cremos que ele é o Todo-Poderoso, que ele pode e quer transformar as nossas vidas. Mas provando o coração daquela mulher, Jesus respondeu, não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Olha só que duro, olha que palavra dura.
No Oriente Médio, as pessoas adultas, elas desprezavam os cães porque consideravam os cães criaturas sujas, imundas, né? As famílias que tinham cachorros eram filhotes, apenas como um adorno para as crianças brincarem, né? E o lugar dos cachorros eram debaixo das mesas nas refeições. Olha que interessante, né? E eles ficavam, enquanto os donos comiam, com os fragmentos dos alimentos que deslizavam pela mesa. E devido à solidariedade das crianças, porque as crianças os tinham como ali vamos dizer, não era um bicho de estimação, era como se fosse um objeto mesmo para brincar. Né? Os animais no Oriente Médio, nesse tempo, era considerado imundo, né? Os cachorros, mais precisamente. Então, nesse momento, quando Jesus fala, olha, não é certo tirar a comida das crianças e jogar os cachorros, Jesus estava sendo muito duro. Muito duro. Porque ele fez uma analogia, ele fez uma comparação àquela mulher, fazendo-a entender que ela era como um cachorro, literalmente. Porque, partindo desse contexto histórico, né, que os cachorros não eram considerados nada, menos que nada, um lixo, apenas como um fantoche para as crianças, eles ficavam embaixo das mesas esperando cair as migalhas. E é por isso que o Senhor Jesus faz essa comparação. E ele sabia que essa mulher entendia, sabia disso. E no versículo 27 diz: Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Olha que interessante, não é? Essa mulher, ela ouviu não do Senhor. Primeiro ela ouviu nada, porque ele a ignorou. Depois ele falou para ela o quê? Que ele não veio para ela. Tipo assim, eu não vim para esse tipo de gente. Olha só, na verdade, o Senhor Jesus veio para todos nós. Nesse momento ele estava só provando o coração dela. E finalmente ele diz que faz essa comparação. Ela com o cachorro. Quantas vezes nós ouvimos o não de Deus e por muito menos do que essa mulher recebeu, nós já desistimos. Nós já perdemos as forças e queremos abandonar a fé. Gente, aqui foi muito duro o que ela ouviu do Senhor Jesus. O Senhor Jesus comparou ela com um cachorro. E fez essa analogia segundo o que existia na época. E quantas vezes a gente ouve o não de Deus, não é? E ouvindo o não de Deus, a gente imediatamente quer desistir. A gente já diz não acreditar mais. Simplesmente porque o Senhor Jesus naquele momento, de repente, assim como essa mulher, prova o nosso coração. Aonde realmente está o nosso coração e a nossa fé. Mas essa mulher, mesmo ela recebendo uma ignorada, como diz meu esposo, um não, inicialmente, não é? E os discípulos, sai, igual um cachorro, né? Manda essa mulher embora. Quantas são as pessoas, meu amigo e minha amiga, não tratam você assim? Despreza você, ignora você, como se você não tivesse serventia. Essa mulher não se preocupou com o que os discípulos pensavam a respeito dela. Esse é um dos fundamentos dessa palavra. Ela seguiu em frente. Ela foi em busca de Jesus, porque desde um princípio ela reconhecia que o Senhor Jesus vinha da linhagem de Davi, que ele era o Messias tão esperado. Ela não se importou com o que os outros discípulos falavam para ela. E você? Será que o fato de você, de repente, ser ignorado no seu trabalho, na sua congregação, na sua escola, já não é motivo suficiente para você querer abandonar a sua fé? Como nós somos cristãos frágeis, cristãos cristal, não é? Hoje em dia.
faz assim, ó, quebra. Nós não temos muitas vezes a fé que o Senhor Jesus espera de nós. E somos cristãos. Estamos na igreja todos os dias. Essa mulher não. Essa mulher, ela era idólatra, ela era cananeia, ela tinha vida e costumes completamente diferentes daquilo que Jesus anunciava. E Jesus foi muito duro com ela. Mas, nesse momento, quando o Senhor Jesus fala para ela, não é certo tirar a comida das crianças e dar aos cachorros, tá querendo dizer assim, ó, eu não vou deixar de abençoar o meu povo para abençoar você. Você é quem? Ela ouviu o não de Jesus. A nossa caminhada cristã, meu amigo e minha amiga, nós vamos ouvir muitos não de Jesus. Não é sempre não. As coisas não são do nosso jeito. Nós temos a mania e argumentos que queremos usar, como se Deus tivesse obrigação de fazer as coisas do nosso jeito. O Senhor Jesus tem o jeito dele. Ele abençoa quando ele quer. Ele faz quando ele quer. Quando ele vê em nós o que ele viu nessa mulher, uma intrepidez, uma certeza de que o Senhor Jesus podia mudar a situação dela. E ela nem do povo judeu não era. É disso que se trata, é isso que eu sempre venho trazendo aqui para vocês. Muitos de nós somos religiosos e queremos manter essa religiosidade não acreditando na soberania do Senhor Jesus, não acreditando naquilo que Ele pode e quer fazer em nossas vidas. E muitas vezes chegam pessoas incrédulas, que creem em outras religiões, religiões muitas vezes afro, religiões completamente diferentes daquilo que nós acreditamos, mas elas, por ter um coração insistente, por ter um coração, sabe, insistente, constante, ela recebeu o seu milagre. Será que você tem sido constante na sua fé? Ou será que você desanima a qualquer não? Ou qualquer silêncio, de repente os céus estão em silêncio por você nesse momento? Será que agora não é hora de você insistentemente orar, de você insistentemente jejuar, de você insistentemente clamar, de você insistentemente falar com Deus, de você insistentemente se quebrantar e querer aprender? Mas não. Ao primeiro não do Senhor Jesus, nós abandonamos a fé. Versículo 27. Sim, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Glória a Deus, que coisa linda. Essa mulher, ela sabia que ainda que para ela, sendo uma mulher cananeia, com os costumes absolutamente diferentes do povo judeu, ainda que para ela o que restasse eram as migalhas do poder de Deus, aquilo seria o suficiente, aquilo seria o bastante para que a sua filha fosse curada e liberta dos demônios. Olha que fé maravilhosa! E é esse confronto, meu amigo e minha amiga ouvinte, que eu quero trazer para você nessa noite. O que é que você tem apresentado ao Senhor, filho de Davi, que você diz tanto acreditar e conhecer? Que tipo de fé você tem apresentado a Ele, que no primeiro obstáculo da sua vida você desiste, você desanima? Ou vou mais a fundo, você nem crê que Deus é todo poderoso e pode fazer um milagre na sua vida, outorgando a você aquilo que você tanto quer, um sonho, uma cura, uma transformação. Nesse caso, ela queria a libertação da filha dela que estava cheia de demônios. Ela acreditou, ela continuou, ela perseverou, ela foi. Não importando. É como eu digo, para quem conhece o nosso testemunho, apenas como a título de testemunho para vocês.
Eu era uma menina quando eu fui expulsa da minha casa por conta da minha fé. Eu tinha 15 para 16 anos. Você que leu meu livro, você conhece a história. Mas eu não titubeei. Eu fui expulsa, fui morar de favor. Mas todo dia eu estava ali na igreja andando, sem comida, sem nada, andando 2 horas. Teve época que caía chuva, e vocês sabem que no Rio de Janeiro é aquele aguaceiro todo. E eu, menina, andando com a chuva na cintura. A história que eu até já contei pra vocês, compartilhei com alguns, que o muro da igreja caiu e entrou água do rio, e o demônio manifestado em cima do altar, e o pastor querendo jogar e o demônio querendo jogar o pastor dentro do rio, aquela luta. Mas eu estava ali, insistindo. Mesmo aparentemente o céu se fechando pra mim, porque uma menina que tinha tudo, expulsa de casa por causa da fé, é muito forte. Mas o Senhor Jesus teve misericórdia de mim e Ele atendeu ao meu clamor, não por merecimento, mas pela minha insistência e pela certeza que eu sempre tive que Ele é o Messias e Ele tem poder para transformar minha casa, minha família, meu eu e toda a minha vida. Amém? E no versículo 28 diz: mulher, sua fé é grande, disse Jesus. Perdão. Mulher, versículo 28, mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. O seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Você já parou para pensar o porquê que todo momento, quando se trata de um milagre, assim, que impacta Jesus, que impressiona Jesus, é no mesmo instante? Você já percebeu que Jesus não deixa nada para depois? Meus queridos, o nosso Deus é um Deus soberano, é isso que precisamos entender. Ele tem poder para fazer agora na sua vida, transformar água em vinho. Ele tem poder para transformar a situação caótica em que você está vivendo. Ele tem poder para todas as coisas agora, antes de você dormir. Você tem a solução dos seus problemas, você tem a conversão do teu marido, você tem a conversão do seu filho, você tem a sua vida transformada. Mas será que você tem tido a fé o suficiente para que o Senhor se impressione com a sua fé? Jesus ficou impressionado com aquele homem, com aquele general, e imediatamente o servo foi curado. Jesus está impressionado com a cananeia e imediatamente o demônio foi embora. Quantas são as pessoas que estão anos na igreja, uma vida de fracasso? Anos, não estou falando de uma luta, porque a luta vem para todos, meu amigo, a luta vem para você e vem para mim também, vem para o justo e vem para o perverso. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Mas não uma vida inteira de derrota, de desgraça, de tristeza, de angústia, de agonia, de destruição, onde o nome de Jesus é envergonhado. Não. Jesus, quando se impressiona com a nossa atitude de fé, e meu amigo, minha amiga, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não se impressiona com a nossa oração rebuscada, não. Jesus não se impressiona, não, com a gente querer falar bonito, com a gente querer, sabe, impressionar o Senhor com as nossas palavras. O que o Senhor se impressiona é um coração insistente, perseverante, obediente, contrito, reto, digno, verdadeiro. É disso que o Senhor Jesus se impressiona. E imediatamente o seu pedido será atendido. Você que crê? Diga amém. Eu creio. Mas não diga amém da boca para fora, não. Diga amém no seu interior de fato. Meu Deus, eu creio que meu sonho vai se realizar. Eu creio que isso vai se concretizar. Eu creio que isso vai acontecer. Só uma palavra do Senhor Jesus tem o poder para transformar a situação que você está vivendo nesse momento. Mas o que ele precisa? Por que ele não faz? Porque depende de nós. Depende da nossa atitude. Depende da nossa perseverança. Depende da nossa insistência.
depende da nossa comunhão, depende do nosso dia a dia. O problema é que a gente vive uma semana inteira, uma vida maledicente, uma vida com mau comportamento, uma vida, desculpa a expressão, mas medíocre. Não é com relação à comunhão, eu me refiro. Uma vida onde não glorifica a Deus a semana inteira, em roda de escarnecedor. Aí domingo a gente quer a presença de Deus. A gente quer botar nossa roupa de domingo e tirar foto que estamos com a família na igreja, vivendo a semana inteira uma vida de hipocrisia. Vamos nos converter de fato, meu amigo e minha amiga. Sejamos cristãos autênticos e sinceros. E que vivamos a palavra de Deus segundo a sua vontade, a ponto do Senhor Jesus realmente se impressionar com a nossa atitude de fé. O que aconteceu com essa mulher? Até os cachorros comem a migalha que cai da mesa. Ela tinha certeza que mesmo sendo uma migalha, aquela migalha vinda do Senhor Jesus, o filho de Davi, seria o suficiente para abençoar e transformar a vida dela, e assim foi feito. Sua filha foi curada, foi transformada, foi liberta dos demônios que assolavam a sua vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você na noite de hoje, meus amados. Nós falamos com ímpeto e intrepidez, porque nós queremos ver a sua vida transformada. Uma vida de fato que glorifique a Deus. Não uma vida que envergonhe a Deus, a você e aqueles que vivem ao seu entorno. O Senhor quer fazer maravilhas na sua vida, isso só depende de você. Uma palavra do Senhor Jesus é capaz de transformar toda a sua vida. É disso que se trata.